O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, Nova Friburgo possui diversos aspectos que lhe tornam uma cidade especial no contexto nacional. E entre estas inúmeras virtudes e talentos, a concessão de serviços públicos nos confere notoriedade neste quesito. Se observarmos que coleta, tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, aonde existe, limpeza urbana, iluminação pública, da mesma forma, funcionamento dos terminais rodoviários Norte e Sul e também, da mesma forma, do teleférico, são serviços concedidos à iniciativa privada, entendendo particularmente que é a melhor alternativa, uma vez que a administração pública comprova a sua ineficiência no trato dessas questões e deveria tão somente assumir a condição estratégica de conceder e fiscalizar. Neste espectro, que é um termo também bastante apropriado, o transporte coletivo municipal tem tomado a pauta de todos os veículos de comunicação, assim como da população friburguense e especialmente dos usuários deste serviço essencial. Muitas manifestações têm ocorrido de ambas as partes. Boa parte dessas manifestações sem o devido conhecimento técnico, até porque a matéria é multidisciplinar, ou seja, exige um entendimento de inúmeros especialistas acerca desta questão. No mesmo sentido, também outras avaliações e reflexões têm se mostrado absolutamente emocionais, diria eu, apaixonadas, no que se refere às suas defesas a favor e contrária à substituição da atual empresa que opera a prestação do serviço de transporte coletivo municipal. Entretanto, neste momento bastante crítico, precisamos ter serenidade, precisamos ter racionalidade, precisamos ter isenção e neutralidade. Até porque o tema é extremamente delicado e envolve muitos interesses. Particularmente, me parece que nós, os comunicadores, devemos apresentar informações. Até porque, conforme eu sempre digo, entre os meus inúmeros bordões, do outro lado da tela tem vida inteligente. E desta forma, precisamos respeitá-las. Você, que tem o privilégio de tomar conhecimento de informações de caráter público, avalia, reflete, compara e, a partir deste cenário, forma a sua opinião. O momento é tenso. Ainda não temos uma situação absolutamente definida e, por este motivo, tem causado grande inquietação, sobretudo daqueles que ainda prestam serviço na condição de colaboradores e funcionários
da Nova FAOL, como também da digna população friburguense. Reitero que o momento é de serenidade, de bom senso, de sensatez, deixando-se que o dito e invocado fla-flu, que acontece nessas ocasiões, seja analisado por outros que não têm, evidentemente, um entendimento técnico da questão. E aí se deixam tomar equivocadamente pela emoção. E quando isto acontece, normalmente se perde a razão. É preciso que se ofereça à população informações isentas, neutras e, sobretudo, transparentes. Desta forma, nesta edição, o programa Cidade Real reapresentará uma recente entrevista realizada com Alexandre Colonese, diretor da Nova FAOL, que apresenta as suas justificativas e as suas explicações para o atual cenário que a empresa convive no sistema do transporte coletivo, até para manter um certo equilíbrio, uma vez que também a administração pública tem se manifestado de maneira frequente. É preciso buscarmos o equilíbrio e, desta forma, queremos lhe oferecer novamente esta importantíssima entrevista na qual o ilustre diretor apresenta informações absolutamente relevantes e que me parece que é o principal interesse dos usuários dos serviços públicos de Nova Friburgo, além de tê-los com qualidade, mas receber informação séria, honesta, transparente, acerca de qualquer dos serviços citados anteriormente. Com esta finalidade e com o objetivo de, sobretudo, lhe oferecer o contraditório que incomoda, mas é saudável, esta edição estará lhe oferecendo novamente as manifestações do ilustre diretor-geral da Nova FAOL, Alexandre Colonese. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis e ecléticos trabalhos técnicos de Pablo Machado, Rafael Teixeira, sob a coordenação de Marconi JR e, evidentemente, agradecendo o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos nesta edição de número 692 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de junho de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de sobrevivência na campanha que estamos promovendo pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar.
neste sentido, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação, diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. E conforme eu sempre faço questão de realçar, este item, ou seja, sangue, depende da sua solidariedade para que se restabeleça o estoque mínimo do Hemocentro de Nova Friburgo, uma vez que não se produz em laboratório, nem tampouco consegue se licitar. Portanto, é preciso nos solidarizarmos e promovermos doações de sangue, evidentemente, seguindo as determinações dos órgãos competentes. Trata-se de questão de sobrevivência. Neste momento, queremos anunciar e saudar Alexandre Colonese, diretor da Nova FAOL, que atende gentilmente e cordialmente o nosso convite e, nesse sentido, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a sua presença, lhe solicitando para que retire a máscara de maneira que o áudio fique mais audível. Zuri, eu até tiraria, mas você sabe que essa semana eu assisti a TV Zoom e o prefeito, em gesto de demonstração, né, para que todos possam usar da sua responsabilidade, acompanhar as preferiu medidas que mantivesse a máscara. Eu acho que toda medida inteligente e ela tem que ser acompanhada. Ótimo. Foi uma medida inteligente, então pediria a você se eu posso manter a máscara. Pode, sem dúvida. Pode. Sem dúvida. Então, na realidade, aqui o indisciplinado será o apresentador, mas nós sempre mantemos nas entrevistas uma distância regulamentar de tal forma que a máscara possa ser dispensada. Mas entende o diretor, numa medida de adesão à prevenção contra o Covid-19, que assim deve portar a sua máscara facial, que entendemos perfeitamente, e aí iremos proporcionar o devido ganho na gravação do seu áudio para que a entrevista não seja prejudicada. E dessa forma, ilustre diretor, já começo lhe indagando o seguinte: temos observado que as relações estão tensas entre poder concedente e empresa que presta serviço, uma vez que, não existindo contrato, não se entende como sendo concessionária. E isso já há algum tempo. Essas relações, elas tomaram proporção somente na atual administração ou já no governo anterior havia essa, eu diria, intensidade nas conversações, de maneira que se obtivesse um equilíbrio entre as partes? Sim, ele foi. Olha, com relação a isso, né, porque a gente escuta sempre que não houve, de nossa parte, uma certa rigidez no governo passado, e isso não procede, porque tivemos, sim, muita rigidez com ele, tivemos rigidez, inclusive, jurídica, coisa que até hoje não tivemos com o governo atual, entendeu? Simplesmente estamos buscando um contrato emergencial para que a gente possa ter um documento jurídico, tanto na condição dele poder me exigir, quanto eu também poder exigir dele as obrigações. Tivemos, sim, na antiga gestão, fizemos de maneira diferente, porque à época se colocou pela Procuradoria do município que deveríamos fazer um termo de compromisso, homologar esse termo de compromisso judicialmente.
Isso foi feito, não houve homologação, porque o Ministério Público entendia de uma outra maneira, mas, de qualquer maneira, fizemos o termo. O termo era válido, e aonde lá se estabelecia que a FAO efetivamente manteria seus serviços até a data do processo licitatório. Alguns advogados até dizem que esse termo continua prevalecendo, porque, na verdade, o termo foi assinado com o município de Nova Friburgo. Outros dizem que não, que deveria ser feito um contrato emergencial e até mesmo um atendimento ao Ministério Público. Então, com relação a esse questionamento, é isso que eu tenho a dizer. Nós realmente questionamos, sim, fizemos esse termo. Nesse termo, houve um reajuste tarifário que já não acontecia desde 2018 e houve lá também o problema da colocação do subsídio. Subsídio esse que foi pago, que a gente já conversou aqui, até o mês de março, e que depois parou-se de se pagar por entendimento que o Ministério Público impedia ou dizia que não devia ser pago, e hoje o próprio Ministério Público afirma que não foi isso, ela simplesmente deu uma opinião. Então, ela não efetivamente mandou interromper esse pagamento. O que havia de fato é que esse pagamento ele deveria transitar pelo FUCONTAR, e o prefeito antigo efetivamente não transitou o recurso dado à FAO por esse fundo. E isso efetivamente era o erro, não o erro do subsídio, mas a forma de pagamento. Inclusive, ao prefeito atual, conversamos sobre isso, disse a ele que eu não me incomodaria, se tivesse que devolver, obviamente devolveria para que fosse feito de maneira correta, entendeu? Não há problema algum. Eu só queria era acertar as contas, receber o que eu acho que eu tenho direito, tenho certeza que é o meu direito, e acertar, e poder manter a FAO até que se haja um processo licitatório, entendeu? E, como bem vem dizendo ele, um belo processo, onde teremos diversas empresas, né, do Brasil com interesse. Eu fico satisfeito em saber que vai ser dessa forma, porque, sendo dessa forma, isso é positivo, é moderno, entendeu? E vamos participar, vamos disputar, e se for o caso da FAO perder, que vença o município. Eu acho que quem tem que vencer essa licitação é o município de Nova Friburgo, e não as empresas que vão participar. Nesse sentido, exatamente no dia 15 de abril, a empresa protocolizou junto à Secretaria de Gabinete de Sua Excelência, o prefeito municipal, um termo de entrega dos serviços, concedendo à Prefeitura Municipal um prazo de 30 dias para assumir o serviço. O que, na realidade, determinou, em última forma, a entrega dos serviços como nunca antes aconteceu em 70 anos de transporte coletivo em nossa cidade. Na verdade, o que aconteceu, a gente fez de forma legal. A lei que determina a 866, ela diz que quando o contrato ele é extinto, termina, ok, o concessionário deixa de ser concessionário e entrega o seu serviço, tá certo, ao poder concedente. Já tínhamos discutido isso algumas vezes, né? Já estávamos entrando no terceiro mês, havia uma grande preocupação nossa. A entrega não quer dizer que a FAO não quer ficar, ao contrário, a FAO quer ficar. A entrega não significa que a empresa não quer ficar? Não, de maneira nenhuma. A entrega ela foi motivada, até juridicamente foi colocada a FAO que haveria necessidade, já que não houve um acordo, de que a FAO precisaria fazer esse ato jurídico para que houvesse uma posição jurídica, judicial, tá, para a gente poder ter uma acomodação. Então, a FAO fez dessa forma, entendendo que nós buscaríamos aí uma reunião,
em juízo, né, uma decisão judicial que desse a formatação desse contrato. Tentamos, inclusive, com o Ministério Público colocado pelo próprio poder concedente para ser um intermediário, aonde ele esclarece esse ponto do subsídio, né, onde ele coloca que ele nunca disse que não deveria ser pago, e afirma que esse serviço emergencial é um serviço que terá que ser feito pela FAO. Então, ela afirma isso. Isso foi numa reunião onde havia a presença de toda a Procuradoria do município, o prefeito, eu, meus advogados, a promotora, que muito gentilmente se colocou para intermediar e ajudar. E lá foi dito que não havia dúvida que seria a FAO. E o que faltava era simplesmente chegar a ser um acordo financeiro, entendeu? Precisaria ser a isso. E o Ministério Público simplesmente disse que, nesse sentido, ela não podia se envolver. Então, que as partes se entendessem. E a gente não conseguiu se entender, entendeu? Ainda, mesmo eu colocando toda a situação, o que eu posso fazer, né, para que as coisas aconteçam é abrir a minha tesouraria. Eu até exemplifiquei outro dia, o Eduardo, prefeito do Rio, interviu no BRT, né, porque haveria necessidade de se colocar um dinheiro no BRT, e ele, inteligentemente, disse, olha, eu não vou colocar um dinheiro num lugar onde eu desconheço, então eu vou fazer uma intervenção, perfeito, continua sendo seu, mas eu vou intervir, vou colocar uma pessoa lá, pessoa essa que vai ver os contratos, vai ver quem ele está pagando, para buscar o subsídio que vocês precisam. Me parece até que ontem passou na Câmara de Vereadores a ajuda, né, para o BRT, e o subsídio para que o prefeito possa colocar esse dinheiro e, obviamente, ele fazendo a gestão, ele vai saber ao certo se é necessário ou não. Então, até isso, a FAO colocou. A FAO não se incomoda de maneira nenhuma, entendeu? Nesse momento de turbulência, né, que a prefeitura se preocupe, porque realmente é um valor significativo, não é culpa dela nem minha, porque o número de passageiros diminuiu e o que efetivamente nos dá a receita é isso, e não aconteceu. O prefeito vem dizendo o seguinte, olha, você continua, né? Continua, e nós depois vamos fazer uma auditoria e vamos ver exatamente se de fato você precisaria ou não. Se eu tivesse capital, se eu tivesse mais crédito, talvez eu até aceitasse isso pelo município de Nova Friburgo. Mas o problema é que eu não tenho capital, eu não tenho mais como bancar o sistema de transporte do município. Então, ele é deficitário em função do número de passageiros que hoje eu carrego, em função do número de pessoas que hoje transitam na rua. Então, quem me contrata é o poder concedente. Então, no mínimo, ele tem que completar a necessidade. É só isso. Então, é ele que escolhe a forma de fazer. Agora, dizer que vai contratar uma auditoria, nós já passamos quase 120 dias de governo, isso aconteceu no segundo dia de governo, fizemos uma reunião com todos os concessionários. Terceiro dia de governo, ele colocou no segundo dia que ele cuidaria da FAO, que a FAO é a que mais tinha problema, e de fato foi lá, olhou minha empresa, pegou documentação e tal, eu me coloquei à disposição, foi cedido a ele uma sala que, inclusive, através de um instrumento legal, ele mesmo toma posse da sala, e eu não me incomodei, mas nunca foram lá, nunca mandaram ninguém lá, entendeu? Então, assim, eu não sei mais o que tenho que fazer. Então, volto a dizer, eu só não posso aceitar uma proposta dessa. Olha, você vá continuando. E veja só, essa proposta, né, que, na verdade, ela não existe, porque a única proposta que, de fato, aconteceu e que está documentada é a proposta que foi ao Ministério Público. Depois houve reuniões, e a última reunião
que eu não estava presente, perfeito? Ficou acordado que aquela reunião seria pela manhã, porque nós tínhamos tido uma reunião há uma semana atrás, e neste dia desta reunião eu já tinha dado ao prefeito a entrega da empresa, mas o vereador Marcinho, muito inteligente, com muita calma, com muita seriedade, pediu que não fizesse, achou que a gente poderia ainda chegar a um acordo. Não foi nada abusivo, nem foi nada agressivo. O prefeito simplesmente dizia e diz que ele não tem condição, mas veja bem, um serviço público ele tem que ser pago pelo poder público. Se o poder público não tem caixa, ele tem que avisar aos seus usuários, né, ou à cidade, que há uma necessidade de recurso para se pagar esse serviço. Eu comparo, o meu serviço é exatamente igual ao serviço de transporte de lixo. A diferença é que o lixo é pago no IPTU e ele paga uma fatura única. E de iluminação pública. E de iluminação pública também. No meu caso, eu recebo da prefeitura através do usuário. Se eu não tenho usuário, eu vou a ela para poder receber. É só isso, é simples assim. Eu não vejo aonde está se criando tanta dificuldade, né? Se eu estivesse escondendo os números, se eu não quisesse demonstrar transparência, tudo bem, mas é o que eu volto a dizer. Ó, quer intervir na minha empresa, quer colocar um interventor para ele poder chegar lá e ver, olha, o senhor contratou esse cara aqui, ele é muito caro, eu vou diminuir, o senhor se hospeda no hotel, e o hotel, nós não vamos mais pagar o seu hotel, não há problema. O que não pode é eu ter que, a cada mês, chegar para os meus empregados e dizer a eles que eu não tenho fonte de receita para pagar a folha de pagamento, que é o que vai acontecer esse mês. Eu avisei hoje ao sindicato, infelizmente, o mês de abril está sendo extremamente deficitário, vai ser o pior mês para a FAO, e eu não vou ter condição de pagar a folha. Eu já tenho atrasado algumas notas da Ipiranga, entendeu? E eu estou vendo no momento que isso vai trazer problema. Então, cada vez mais se agrava a situação. E aí é o que eu digo, aquilo que podia se resolver de uma maneira melhor, mais razoável, mais barata, ela começa a se encarecer. Mas a culpa não é minha, a culpa é do retardamento do acordo. Nesse sentido, como estão as negociações, se é que estão havendo? Tivemos essa reunião onde o vereador Marcinho pediu que a gente recolhesse o documento e que na quarta-feira haveria uma reunião. Essa reunião aconteceu, eu disse na reunião com o Marcinho que eu não iria, que eu achava que eu já não tinha mais o que fazer, né? Eu já tinha dito tudo que tinha a dizer, e que essa reunião seria uma reunião técnica. Essa reunião aconteceu, não estava presente, tá certo? E a mim foi colocado, por volta de 5 horas da tarde, uma proposta, e não era uma proposta que era a melhor proposta para a FAO. Eu vi ali que eu correria um risco, mas eu resolvi aceitar. A única imposição que eu fiz, que não é uma imposição, até porque todas as vezes que eu fui à prefeitura, se fez uma ata, se filmou, se gravou, e essa não houve gravação, não houve filmagem, e não houve uma ata. Eu só pedi que fizesse uma ata, para que aquilo ficasse constatado que nós havíamos feito um acordo. Acordo esse que primeiro foi perguntado ao prefeito, se ele aceitava ou não. Então, isso é a verdade. Existiam pessoas à sala. Ao final, a procuradora diz que ela não assinaria, que aquilo serviria apenas como um documento protocolado pela FAO. E eu disse, não é um documento protocolado pela FAO, é um documento de acordo, onde, para mim, eu fui à prefeitura para fazê-lo, entendeu? Então, de fato, o único ouvir dizer de acordo foi esse, tá certo? Tenho essa ata redigida por eles, mas não está assinada, entendeu?
Não está assinada, mas foi feito no gabinete do prefeito. Foi feito junto com a procuradora do município. Então, agora, depois, aquilo não se tornou mais nada, entendeu? Então, é o que eu digo, eu não entendo, eu não estou entendendo aonde estão querendo chegar. Hoje, eu li o jornal da cidade e, assim, me espanta, né? Porque eu ouço algumas coisas que estão escritas e me assusta, né? Afirmar, né, primeiro, que o transporte de Friburgo sofreu um grande avanço com a nossa chegada. E mais à frente, dizer que, talvez se use de van para se fazer o serviço público, caso a FAO não venha fazer. A FAO vai continuar fazendo o serviço público de Nova Friburgo. O cidadão de Nova Friburgo não merece andar de van. Eu não entreguei o serviço à prefeitura no sentido de que eu não quero mais fazer esse serviço. Eu entreguei o serviço à prefeitura por causa de uma lei que diz que eu tenho que fazer dessa maneira, para que se proceda um instrumento legal, um contrato emergencial, dito a ele e a todos da prefeitura, pela própria promotora, que seria feito e que só poderia ser feito pela FAO. Isso está filmado, isso está registrado. Nessa hipótese, porque assim vamos tratá-la por enquanto, da entrega dos serviços pela empresa com a sua substituição, porque, segundo a sua explicação, na realidade você está amparado por uma legislação federal, a de número 8666, que assim determina. Nessa hipótese da entrega dos serviços com retirada da empresa, como se destinará ou como se procederá esses trâmites, especialmente em relação aos seus atuais funcionários? Bom, com relação a isso, Zuri, eu tenho a dizer o seguinte: os meus funcionários eles serão demitidos no momento em que a FAO não tiver mais uma atividade fim de transporte. Aí, nessa hora, eu vou demiti-los e vou indenizá-los. Hoje tive uma reunião com um grupo, mais tarde vou ter com outro grupo. Mas, voltando um pouquinho ao que você falou, no 30º dia em que interromper, né, que terminar, que coincide com o aniversário da cidade, diretor. Presente também conhecido como de grego. Então, mas não foi nesse sentido. Certamente, tá? Apenas uma coincidência. Então, o que vai acontecer? Não há como ninguém fazer o meu serviço hoje no dia seguinte em que eu vou parar. Certamente. Eu acho que a prefeitura vai, como também já declarou, procurar os seus caminhos legais, que eu entendo e acho razoável, entendeu? Só precisamos entender que os caminhos legais, eles precisam também, eles são de ambas as partes, né? Então, não adianta dizer, olha, você vai ter que fazer o serviço se eu não conseguir pagar o petróleo, se eu não conseguir pagar a folha de pagamento, se eu não conseguir... Então, bom, mas imaginando isso, há de ter o quê? Uma concorrência, há de ter uma colocação de preço. Meu Deus, veja só, se eu estou aqui, tenho uma estrutura montada, já está tudo pronto. Se houver interesse, como dizem que há interesse de empresas, porque deve ter havido informações a essas empresas de quanto seria o valor desse serviço. Porque ninguém vai se interessar em fazer um serviço se ele não sabe quanto vai custar. Certamente. E está vendo que quem está fazendo o serviço está pagando por ele. Então, a realidade é, quem faz o serviço hoje não está satisfeito na sua receita. E aquele que quer vir deve ter tido uma informação. Não, pode vir que eu te garanto. E na hora que essa proposta, né, se houver de fato a abertura, né, de uma concorrência para uma emergencial, a FAO está aí, ué. A FAO também vai concorrer.
A FAO não tem impedimento. Então, é o que eu estou dizendo, poxa, eu não estou entendendo. Eu não quero ir embora da cidade. Estão querendo me pôr para fora? Estão querendo me tirar da cidade? Estão querendo colocar outras empresas aqui? Mas, obviamente, para essas empresas virem, empresas idôneas, elas têm que vir com uma remuneração. Se há condição de remunerar uma empresa que não está na cidade há mais de 70 anos, por que a empresa de 70 anos vai embora? Eu não entendo. Não entendo. Eu gostaria de entender. Eu não estou fora do jogo. Ao contrário, eu estou dentro do jogo e muito dentro do jogo, com vontade de jogar. Então, eu volto a dizer, o meu negócio é com o município de Nova Friburgo. O gestor anterior respondia pela cidade, o gestor atual responde pela cidade. Então, eu fiz negócio com o município, eu devo respeito ao município. Eu tenho que tratar o cidadão friburguense. E nesse viés, evidentemente que você já mostra claramente o interesse da empresa em continuar prestando serviço, desde que, evidentemente, seja buscado um ponto mínimo de equilíbrio, mas também, quiçá, que é um termo ótimo, participar de um próximo processo licitatório. Mas sim, mas não há o porquê que eu não possa participar. Eu hoje tenho problemas fiscais, tenho, em função desses atrasos, tá certo? E terei que os colocá-lo em dia, terei que ter das minhas certidões, eu vou buscar um financiamento para acertar os meus financiamentos, meus parcelamentos que ficaram para trás, por falta exatamente dessa receita, entendeu? Mas ninguém disse que eu estou fora do jogo. Eu não disse que eu saí de Nova Friburgo. Eu nunca disse que eu sairia de Nova Friburgo. E nesse viés, uma vez que estamos terminando esse primeiro bloco, também queremos ouvi-lo atentamente acerca de um recente episódio que causou muita controvérsia, incômodo e, sobretudo, críticas desinformadas no que se refere ao deslocamento de 15 veículos da empresa que estavam adesivados com motivos de prevenção ao Covid-19 em direção à capital do estado. Na realidade, o que houve nesta situação? O prefeito Eduardo Paes abriu uma licitação por necessidade do BRT, para atender o BRT, ele precisava ter 90 ônibus. Então, ele abriu um processo licitatório, a minha empresa do Rio entrou nesse processo licitatório e venceu esse processo licitatório. Nós tínhamos lá já os carros, efetivamente, para entregá-los, e eu pedi ao meu filho para reservar 15 carros para poder fazer receita para tentar pagar a folha do final do mês. Aqui em Nova Friburgo. Por quê? Eu tinha 80 ônibus parados na garagem, tá certo? Sem ter o que fazer, e perguntando o que eu vou fazer no final do mês, porque os custos fixos, eles não têm bandeira roxa. Não tem cor de bandeira. Não, eles estão lá, eles precisam ser pagos. Os encargos, a folha, a luz, a água. O que diminui? Diminui o combustível, porque você roda menos quilômetro. Então, é o combustível que é o que vai ser reduzido. O resto é tudo. É a mesma coisa. É o funcionário que não trabalhou, mas que vai receber o seu salário. É a empresa que teve que pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Teve que comprar peça para repor aqueles carros que foram para a rua. Então, os custos fixos existem. Então, eu fui buscar uma fonte de recurso. Há um contrato firmado com a minha empresa que determina que
a qualquer momento, de ambas as partes, o contrato é rompido. E esses veículos retornam à empresa? Imediatamente. Imediatamente. Inclusive, até se criou um problema no Rio, porque quando souberam que que Friburgo, FAO, colocariam uns carros no Rio, o Rio tem tantos carros, tantos ônibus, né? Por que recorrer à FAO? Né? Por que recorrer? Mas a secretaria entendeu que não haveria problema, que como sendo um contrato pertencente à Recreio, que é a minha empresa, ela poderia contratar ônibus de onde ela quisesse, de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, desde que ela atendesse a quantidade que ela pedia. No preço estabelecido. No preço estabelecido. Ainda mais uma questão, antes de entrarmos em outra polêmica, para a sua análise da estrutura tarifária, que é um item que, de certa maneira, eu diria, é decisivo em toda essa relação, sobretudo num processo licitatório, porque interfere diretamente, sobretudo, na utilização desse serviço pela população. O que a direção da empresa entende acerca de uma tarifa justa e equilibrada para o sistema municipal? Eu assisti no programa na TV Zoom do seu colega, e onde ele convidou o prefeito, né? Parece que o seu colega de conhecimento antigo, né? Ele falou de todas as situações da FAO, né? Quais são os grandes problemas da FAO, né? A FAO tem poucas linhas rentáveis, grandes linhas longas, a FAO tem uma quantidade imensa de gratuidade. Isso tudo se agrava na passagem, porque a passagem é calculada muito simples, é pegar tudo que você gasta e dividir pelo número de pagantes. É assim que você tira a tarifa. Então, óbvio, se você tem muito menos número de pagantes, você tem uma tarifa elevada. Conversei isso com o prefeito e com mais pessoas de formação de opinião, né? Porque isso também me preocupa. Aliás, diga-se de passagem, antes de fechar isso, né, lembrando desse acordo, né, que na verdade foi só falado, ali eu abri a mão de uma tarifa de R$ 4,20 para uma tarifa de R$ 3,80. Era um risco que eu corria de dar 10% de redução tarifária, acreditando que aumentaria 10% de demanda. Mas em troca de um subsídio, né, eu daria isso. Voltando à pergunta, então, hoje, a tarifa seria muito cara, a tarifa contratual. A tarifa do usuário ela é determinada pelo prefeito, porque quem contrata é a prefeitura. Entendeu? Nunca ninguém se preocupou em perguntar se o que é cobrado do usuário, da pessoa de Nova Friburgo, né, da população, se é exatamente igual à fatura enviada pelo prestador de serviço que recolhe o lixo. Se a fatura da luz é exatamente a mesma que se recolhe do cidadão de Nova. Iluminação pública. Então, é uma divisão pela sociedade. Eu não estou dizendo que não deva, eu só estou dizendo o seguinte, é uma divisão igual. E aí, eu acho que, na parte que diz respeito à gratuidade, não é justo que o usuário pague por isso. Alguém tem que pagar pela gratuidade. E aí eu venho e digo, quem criou a gratuidade foi o legislativo, quem fez o legislativo foi o cidadão, então o cidadão quer ter gratuidade. Então que ele venha e dê a sua contribuição para a gratuidade. Mas não sou eu que tenho que fazer. Tem que ter política de transporte, vontade política.
Então, veja só, é ruim, saúde é importante? Muito importante. Mas ontem eu vi um movimento interessantíssimo, que eu achei ótimo, né? Porque morreram-se CNPJs. E cada CNPJ morto é mais que uma pessoa. É mais de um ser. Com toda certeza, aqueles CNPJs todinhos lá mortos deviam ser mais mortos do que diariamente se morre por Covid na cidade. Então, há de se discutir com a sociedade a melhor forma e não impor de uma maneira que traga consequências que ou você vai morrer de um jeito ou você vai morrer de outro. Então, a sociedade tem que entender, olha, há necessidade de se fazer hospitais, havia um hospital, por que não fazemos mais um hospital? Então, busca-se na sociedade os recursos para dar mais condições e toda a sociedade contribui para que não haja a perda de quê? Dos CNPJs. Mas tem que ter vontade política. Não é só sacrificando uma indústria, sacrificando um comércio, é que vai se resolver o problema da Covid. Estamos bandeira roxa por quê? Porque está falecendo mais gente, porque o CTI está cheio por atender friburguense e atender pessoas de fora de Friburgo. Então vamos pensar como nós vamos fazer para resolver esse problema. Resolver este problema e não criar um outro problema. Porque se criou um outro problema. E não está se resolvendo o problema. Porque você fez bandeira roxa, bandeira roxa, bandeira roxa. Nós vamos fechar o mês com 4 semanas de bandeira roxa. E como é que se paga a conta? E se resolveu o problema? E que impacta, obviamente, no contingente de passageiros transportados. Lógico. Ó, impacta no número de passageiros, impacta no número de pessoas que entraram no supermercado, impacta no número de pessoas que foram comprar suas fechaduras, impacta na pessoa que entrou para comprar material de construção, impacta em todo mundo, na roupa, nos remédios. Nos remédios. Então não há uma solução, isso é paliativo. Então qual é o problema que nós temos? De atendimento. Então nós temos que aumentar o nosso atendimento. Aí você diz assim, porra, Colonese, você fala de uma maneira que, porra, você estala o dedo, isso resolve. Meu Deus do céu, a coisa só se agrava e eu não dou a solução. É o meu caso. Ontem vai ficar mais caro que amanhã. Ou amanhã vai ficar mais caro que ontem. E depois vai ficar mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, porque você não resolve. Então, se você parar e der a decisão, fechar, resolver, a coisa é cara. Lógico que é caro, mas você resolveu. E depois a gente vai ver como é que a gente divide essa conta. É uma conta que tem que ser dividida pela sociedade. E acho que da maneira como ele fala que governa, ou que vai governar, com transparência, sem corrupção, que isso aí não é prestígio e nem virtude. Né? Governar sem corrupção é obrigação. É obrigação de um governante governar sem corrupção. Entendeu? Então, de maneira clara, transparente, a sociedade vai entender e toda ela vai pagar a sua conta, sem que haja mais morte. Nós precisamos fazer uma pequena interrupção, já na reta final do programa, mas também queremos ouvir o ilustre diretor da Nova FAO acerca de fake news, que tem realmente acirrado as relações, inclusive ouvindo a explicação do, digamos, extremamente incomodado diretor da empresa acerca de situações que estão sendo creditadas à própria, assim como as suas explicações sobre uma recente mensagem de áudio que está causando ainda
eu diria, desencontros desnecessários. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa Cidade Real. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, neutralidade e, evidentemente, de extrema preocupação neste cruel momento de pandemia que tem causado sofrimentos extremos, mas que está sendo contornado com situações que ainda preocupam sobremaneira o cidadão friburguense em várias vertentes. E nesta entrevista nós estamos abordando aspectos relacionados ao sistema de transporte coletivo municipal que se transformou num enorme imbróglio, que precisa ser solucionado urgentemente. Nesse sentido, ilustre e prezado diretor, temos observado que nas redes sociais, onde me parece por vezes terra de ninguém, várias situações estão sendo creditadas à direção da empresa, ou seja, estão sendo colocadas na conta da Nova FAOL no que se refere ao funcionamento absolutamente sofrível do sistema de saúde, ao afastamento inexplicável de médicos do Hospital Municipal de Raul Sertã, de pedido de impeachment protocolado na Câmara Municipal e outras situações mal resolvidas que teriam, por hipótese, a sua autoria sigilosa e secreta da direção da empresa? Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, Júlio, o que eu tenho para conversar, falar sobre esse assunto? Primeiro, houve apenas, nessa história toda, um fato real. E depois eu vou colocar o restante que você falou. Mas quero falar do que foi real, o resto é factoide. Correto. No sábado, eu participava de uma reunião familiar e por volta de 3, 4 horas, assim, eu recebi diversas ligações onde os empregados da empresa estavam preparando uma paralisação. E a diretoria pediu que eu, efetivamente, falasse com eles, porque não estava mais havendo, eles não conseguiam mais controlar. E, realmente, eu não participo do grupo do WhatsApp deles, me colocaram no WhatsApp, e eu estava numa festa, tá certo? Descontraído, com amigos, com familiares, uma festa pequena, para que não se entenda também que, pô, pelo amor de Deus... Havia aglomeração. Que não havia aglomeração, havia éramos, eu acho que 7 casais e um rapaz tocando. E eu falei coisas que hoje, que me arrependi imediatamente quando eu a ouvi, mas já era tarde. Já era tarde. A coisa já tinha ido, tá certo? E realmente fiz ofensas desnecessárias, entendeu? Coloquei coisas que não havia necessidade de serem colocadas. Extrapolei
E hoje de manhã eu estive na empresa, até porque, fora isso, os empregados pediram, os colaboradores pediram que eu fosse lá para dizer a eles, olha, nós queremos ouvir do senhor pessoalmente, e coloquei a eles, pedi desculpa a eles, como estou pedindo desculpa aqui, se caso, acho que ofendi sim, entendeu? Isso não me faz menos homem ou mais homem, entendeu? Houve um erro de minha parte, tá certo? Eu acho que não devia, mas eu estava descontraído e aconteceu. Você cedeu. Eu não tenho como voltar o tempo. Certamente. Tá certo? Também não vou dizer aqui que não fui, como agora voltando à sua pergunta, né? Como diversas coisas que se colocam, né? Colocam o meu nome e essas pessoas não aparecem, né? Para dizer realmente quem as colocou e trazem prova para isso, porque eu acho o seguinte, eu acho que eu acho que deva ter a prova. Não há problema algum, olha, se há de fato, se prove. Agora, livianamente, colocar coisas, entendeu? Criar situações desnecessárias, porque hoje o foco é um só. Dar conforto à população no sentido de transporte público. Tranquilidade. É isso. Então, esse é o foco. Peço desculpa, tá certo? Pedi desculpa aos meus funcionários, porque eles também ouviram coisas que efetivamente não precisavam ser ditas. E peço desculpas àqueles que eu efetivamente não consigo pedir pessoalmente. Mas se tiver oportunidade, o faria? Lógico que faria, isso não, de toda forma, não há problema algum. Veja só, esse problema de você, às vezes, eu cometo um erro, sou um ser humano. Agora, ruim é se eu não reconheço e não volto atrás para poder. Agora, talvez vá, às vezes eu dizer assim, a desculpa, né? Porra, antes de uma desculpa, pense para que você não tenha necessidade de usar esse termo, né? E realmente, naquele momento, eu não pensei e só me resta desculpa, porque não tenho como fazer o tempo voltar. Então, as pessoas que eu tive próximo, pedi desculpa pessoalmente. Acho que eu não tive, estou pedindo. E se as tiver, vou pedir pessoalmente, porque realmente excedi e não quero que isso desvie o objetivo da coisa, que é o quê? É a gente ter tranquilidade para resolver um problema da cidade de Nova Friburgo. É isso. Com tranquilidade, eu acho que vai se resolver. Então, se há condição de se falar em trazer empresas, de interesse de empresas, de se fazer novas ofertas, faça FAOL. Faça FAOL. Porque eu não acredito que alguém que possa vir de fora tenha condição de fazer melhor e mais barato do que a FAOL. Até porque eu vou ter que continuar fazendo serviço até que essa pessoa se estabeleça. Certamente. Engraçado. Mesmo que seja por medida judicial. Mesmo. Outro dia eu pedi um funcionário meu, porque eu acho que onde a gente está, o local ainda não é o melhor local para nós, a coisa ali, a avenida, ela está sobrecarregada, né? E fui procurar um terreno. Zuri, eu não consegui encontrar um terreno. O terreno mais próximo que eu encontrei foi a 20 quilômetros do centro da cidade. A 20 quilômetros do centro da cidade. Aí, se você fizer uma conta da perda de quilometragem, isso é um absurdo. Então, você vê o seguinte, até a dificuldade de você conseguir um espaço para você se colocar. Entendeu? Então, a dificuldade que você tem para poder arranjar um lugar, montar uma empresa, dar tranquilidade ao município. Veja só, é muito mais fácil, mais barato, com a FAOL, mais tranquilo. Eu já vou repetir, às vezes eu tenho uma forma de falar que as pessoas estranham, mas é o meu sangue italiano. Mas não é, eu não sou um cara que quer briga, ao contrário, eu não quero briga, eu quero paz, quero tranquilidade. Agora, eu não vou continuar
pagando, porque eu tenho uma conta a receber de 2020, de janeiro, de fevereiro, de março, e vou ter uma conta a receber de abril. E eu quero receber. E quero a solução. E quero a solução. Ficamos nessa expectativa, certamente continuaremos repercutindo toda essa movimentação. Assim que, digamos, etapas forem efetivamente vencidas e acertadas, retornaremos com uma nova entrevista do ilustre diretor da Nova FAO, Alexandre Colonesi, a quem agradecemos novamente a sua presença e a sua deferência em atender o convite da nossa produção. Seja sempre muito bem-vindo, até porque informação de utilidade pública é missão do programa Cidade Real. Zuri, eu que tenho que agradecer mais uma vez por me dar mais um espaço, poder falar, poder dizer. E gostaria, né? Eu gostaria que esses assuntos, né, fossem transparentes mesmo, como se divulgam, né? Mas transparência de maneira não só a ser gravado dentro de uma sala com a sua máquina, que desse espaço a toda a imprensa. Essa reunião nossa é tão importante que eu acho que, para acabar com isso tudo, a imprensa tem que estar presente. E aí a imprensa vai saber a real verdade. Então, vamos colocar a imprensa junto, que ela sente à mesa, que ela escute a proposta, que se há essa proposta, escute se eu efetivamente não aceito as minhas razões. Então, o que tem, já que quer transparência, vamos por transparência. Vamos pôr agora, não, transparência trancado numa sala, filmando e gravando e depois reproduzindo. Eu tive uma passagem engraçada essa quinta-feira, antes da quarta, não sei se nós temos 2 minutinhos de tempo. 1 minuto. Veio um rapaz, um repórter, chegou lá e disse assim a mim: seu Colonesi, eu posso entrar na reunião do senhor? Eu falei: olha, é gravado, é filmado, eu acho que pode. Por mim, qual o problema? E aí mandaram nos chamar. Eu entrei, o rapaz veio atrás, o rapaz da câmera e tal. E quando ele chegou à porta, ele foi barrado. E ele disse: não, eu estou com o seu Colonesi. Aí foi perguntado a mim: ele está com o senhor? Eu falei: não, ele não está comigo. Ele perguntou se ele podia assistir. E eu disse a ele que, por mim, ele podia assistir, já que é transparente. Mas, infelizmente, o colocaram para fora. É um relato que realmente preocupa a população friburguense. Concordo plenamente, sobretudo no que se refere às relações mais institucionais entre poder concedente e empresa que presta o serviço. Somente assim, com racionalidade, como eu disse na abertura, com equilíbrio, com bom senso e com cautela, essa situação será resolvida. Enquanto se tratar este imbróglio com emoção, o distanciamento e, eu diria, as controvérsias serão ainda maiores, ilustre diretor. Enfim, mais uma vez, a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa agradecem a sua honrosa presença, esperando que retorne em breve com notícias alvissareiras. Muito bem, encerramos definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, levamos até você informação de utilidade pública, para que você, do outro lado da tela, tendo vida inteligente, forme o seu melhor juízo de valor. Que Deus e Santa Rita de Cássia continue nos abençoando, iluminando e protegendo, sobretudo aqueles que têm por comprometimento com o nosso voto defender os interesses coletivos sem qualquer analogia à concessionária, em detrimento das pretensões individuais. Que isso assim seja entendido e promovido em defesa de Nova Friburgo, que é o que nos une.
Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.